Ó, tem uma notícia importante aqui trazida pela Laura Marcelo do portal Diário do Peixe. Seguinte, Elias Cabrini Russo, David Washington, né? Que jogou pouquíssimos minutos com a camisa do Santos. O jogador pode retornar ao futebol inglês, pode retornar ao Chelsea, Elias. Existe no contrato de empréstimo que o Chelsea fez com o Santos Futebol Clube, cedendo o David Washington, o Santos que arca com 100% do salário do jogador, uma condição, Elias Russo, que se o Chelsea tiver alguma proposta pelo David Washington na janela do meio do ano, o jogador pode ser solicitado pelo Chelsea e, portanto, tendo que voltar ao futebol inglês. E, Elias, com a pouquíssima minutagem que o David Washington tem recebido no Santos Futebol Clube, esta possibilidade aumenta, porque o David claramente não tem conseguido jogar também no Santos Futebol Clube. O jogador, claro que está sendo desvalorizado, né? E me parece que não é por culpa do Santos, é por culpa do próprio atleta que, quando teve oportunidades, não conseguiu jogar absolutamente nada. Nós lembramos aqui do gol de empate do Bahia, Elias, onde ele não dá o combate defensivamente. O próprio Pedro Caixinha deu uma cutucada nele na entrevista coletiva, dizendo que hoje o futebol precisa, sim, que os jogadores tenham um maior comprometimento tático e atacantes precisam saber defender. O Caixinha cutucou claramente o David Washington e até aqui o David Washington não fez nada no Santos Futebol Clube, Russo. Como que você vê essa possibilidade do David Washington retornar para o Chelsea na janela do meio do ano, Russo? Mas é um jogador que a gente falou muito aqui, né? Que em algum momento ia acabar tomando a posição do Tiquinho ou o treinador ia arrumar um jeito dos dois jogarem ali pela qualidade dele. Mas é um cara que parece que voltou meio desinteressado, falou tanto que queria voltar para o Santos, fazer alguma coisa, mas tem entrado mal nos jogos que tem tido a minutagem dele ali, e eu não sei se o Chelsea vai ter alguém procurando por ele, Marcão, que é um cara que não tá jogando no Santos, não tá na vitrine, e quando entra, até parece que para de correr um pouco, não tem essa vontade toda. Eu não acredito que o Chelsea vai pedir ele no meio de ano, não, porque dificilmente vai aparecer, né, alguém interessado no futebol que ele está jogando atualmente no Santos. Mas, enfim, se sair também, acho que é mais uma janela que o Santos pode se reforçar um pouco melhor ali, deixar de pagar os salários dele, que não é baixo, né, e trazer um outro jogador que talvez entregue mais do que ele está entregando até aqui. Agora é uma grande decepção, né, Russo, David Washington? Sem dúvida. Eu me lembro de ter dito aqui no Varanda Futebol Debate que o David brigaria para ser titular com o Tiquinho Soares. No primeiro momento eu acreditava que o Tiquinho fosse o titular, até pela questão de hierarquia, né? Que a gente fala muito no futebol. O Tiquinho foi contratado antes do David, tem uma idade mais avançada, é um jogador com currículo melhor do que o David, mas eu acreditava que o David, com o passar dos jogos, ele fosse ganhar a posição do Tiquinho Soares. Eu ainda acho o David Washington um bom jogador, agora não tem jogado nada. E fato é, Elias, que o salário do David Washington é superior a R$1 milhão. O Santos assumiu 100% do salário do David Washington. Então, talvez devolver o David Washington, se realmente ele não conseguir jogar aqui, Elias, seja até uma saída importante para o Santos para diminuir a folha de pagamento. Porque com R$1 milhão você traz um outro jogador. Eu acho que ainda não dá pra gente dizer que o David Washington não serve. Eu tô vendo muita gente no chat aí chamando o David Washington de perna dura, chamando ele de bagre, enfim, tudo bem. Eu entendo o torcedor. Torcedor é emoção. Se o David Washington fizer um gol domingo, a torcida vai pedir ele no lugar do Tiquinho. Mas eu acho que a gente não pode analisar assim, né? Eu ainda confio no David Washington, acho que ele tem potencial. Um ponto que me chamou muita atenção no último jogo que vimos na Vila Belmiro, Elias, contra o Atlético Mineiro, você vai se recordar, ali no pós-jogo, foi o David Washington treinando a parte após a partida, né? Foi o único jogador que subiu ao gramado para fazer um treinamento à parte depois do jogo. Isso pode significar, Elias, que tem algum problema físico com o David Washington, né? Talvez ele não esteja bem fisicamente. Eu acho que se ele evoluir nesse ponto, pode apresentar um futebol melhor, Elias. Pode ser, né, Marcão? Que no final do jogo contra o São Paulo ele ficou quase 20 minutos correndo no campo lá, ele e o preparador físico, então talvez seja esse o problema. Agora, se ele tiver que sair nesse momento, eu acho que é uma boa oportunidade que o Santos tem aí para reformular esse ataque. Hoje praticamente só pode contar com o Tiquinho e às vezes o Tassiano fazendo essa função de centroavante ali, que não é exatamente a função principal dele. Então é um jogador que nenhum time da Europa contrata um jogador
se o cara não tiver alguma qualidade, né, Marcão? Então, eu acho que ele tem sim muita qualidade, mas infelizmente eu não sei se é questão física ou se não agradou o Pedro Caixinha até aqui, mas o César Sampaio também parece que não tem se agradado com o trabalho dele, tanto que não tem tido uma minutagem bem menor. Então, se tiver que sair, eu acho que é uma boa oportunidade para o Santos reformular esse ataque ali. Já tem o Furt ganhando mais de 1 milhão por mês sem jogar, então tem que trazer alguém que realmente jogue ou pelo menos faça alguma sombra ali pro Tiquinho Soares, né? É verdade, ó, o Rod Santista, Luca Meirelles pode subir e ocupar a vaga do David Washington. Um abraço pro nosso amigo Rod. Os dois são bons, né? Eu vejo o David superior ao Luca Meirelles, né? Só que o problema é o seguinte, cara. Se na hora do vamos ver o David não consegue jogar, vai ficando pra trás, né? Vai ficando pra trás. Atacante que não faz gol morre de fome. É aquela brincadeira que tá acontecendo já no Palmeiras, né, Elias? Com o Vitor Roque, né? O Vitor Roque disse que a Leila foi mais uma enganada no Tigrinho, né? Ih, mamãe! Enganaram a Leila no Tigrinho. Mas o Vitor Roque é um belo jogador. Não faz gol, Elias? A torcida começa a pegar no pé, né? Então é aquilo que eu falo, cara. Não adianta a gente ficar aqui com uma tese, né? Eu continuo achando que o David Washington tem potencial. Só que a realidade do David Washington é aquela que estamos vendo, não tá jogando nada. Eu não me lembro, com exceção daquela partida contra o Curitiba, que todo mundo jogou bem, Elias. Até o Verón jogou bem. Todo mundo jogou bem. Qual foi o momento legal que nós vimos do David Washington em campo? Nenhum, né? Nenhum, Marquinhos. Aquele jogo contra o Curitiba não valia nada, né? E todo mundo entrou em campo, então é um jogo que você entra ali sem o compromisso dos 3 pontos, você joga mais solto. Tanto que ele fez um golaço lá, né? Tocando por cima do goleiro. Mas é muito pouco, então a gente tem que, né, entender também a situação. Se o Chelsea pedir de volta nesse momento, eu acho que vai ser até um bom negócio para o Santos, porque o que a gente esperava dele até aqui não aconteceu e já está há mais de 2 meses, né? Poderia, se realmente estivesse trabalhando direito e rendendo nos treinamentos, com certeza estaria tendo mais oportunidades, né? Mas é o que você falou do Palmeiras também, sobre o Vitor Roque, né, Marcão? Os caras pagaram um absurdo no Vitor Roque e quem está fazendo os gols é o Flaco Lopes, que já estava aí meio que encostado, o treinador já pegando no pé dele, é o cara que tá entrando aí, tá fazendo os gols do Palmeiras. Exatamente, Flaco Lopes agora com o Abel é bom, né, cara? Impressionante como esse treinador do Palmeiras é bom, né, Russo? Que treinador bom, cara, é irritante a regularidade do Abel Ferreira, não é? Não chega a irritar? Incrível. Irrita, pô. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, pô. Cara, ele é bom, ele mexe com o time, né, Marcão? Esse negócio do Flaco Lopes, não, sempre jogando em direto. Não faz gol, não marca, tem que sair. Aí o cara sai, vai pro branco, vê que o outro tem a possibilidade de tomar a posição dele, o cara começa a jogar novamente, fazer gols. Ele sempre consegue tirar um pouco mais de cada jogador que ele tem no elenco. Cara, é de tirar o chapéu, viu? Eu costumo dizer que é irritante essa competência do Abel Ferreira no Palmeiras. Tá irritando já. Porque é impressionante, cara. Faz um teste. Tira o Abel Ferreira do Palmeiras pra você ver. Tira esse treinador do Palmeiras pra você ver. O Palmeiras vai virar um time normal, entendeu? Normal não, mas não vai ser esse Palmeiras, cara. Que ganhe ou não os campeonatos, o Palmeiras chega em todos, né? Perdeu o Paulista, mas chegou na final, né? Libertadores, o Palmeiras sempre tá ali no mínimo na semifinal, entendeu? O brasileiro, o Palmeiras ou é campeão ou é vice, ou é terceiro colocado. Então é impressionante, né, a regularidade, a competência desse Abel Ferreira. O cara pode ser tudo que vocês estão pensando aí, que é mesmo. É mesmo. Mas que o cara é competente, é. Isso aí é inegável, ó.